na quarta-feira de cinzas, me demorei um pouco mais no tema da penitência. Na semana passada falamos sobre oração. E nos toca, então, concluir o tripé quaresmal falando hoje sobre esmola. A esmola representa uma forma concreta de socorrer quem se encontra em necessidade e, ao mesmo tempo, uma prática ascética para se libertar do apego aos bens terrenos. Jesus nos alerta quanto à idolatria dos bens materiais em Lucas 16:13, dizendo: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Recordo que a esmola é caridade material, mas ela não esgota a caridade cristã. Então, na Quaresma somos convidados a trabalhar esta forma de caridade mais do que durante o ano. Não que a gente só vai fazer caridade material na Quaresma, senão que a ideia é justamente, na Quaresma, dar mais atenção à nossa vida espiritual. Arrancar das nossas almas as ervas daninhas. Mas lembrem-se, rezar pelos vivos e pelos mortos, consolar os que sofrem, dar bom conselho, corrigir os que erram, suportar com paciência os defeitos do próximo. Bom, dever de casa, eu sempre passo dever de casa, vão dar uma olhada nas obras de misericórdia espirituais e nas obras de misericórdia corporais. Aliás, eu quero alertar aqui para algo que me preocupa na vida espiritual de muitos irmãos de caminhada. Muita gente na nossa fé passa a vida fugindo do pecado. Lógico que Santo Inácio de Loyola fala que se nós não cortarmos com pecado grave, e este é o primeiro grau de humildade, dos 3 graus que ele propõe, nós não chegaremos ao céu. Mas a Bíblia nos manda pontualmente fazer caridade, como nós vamos ver fartamente na homilia de hoje. O catecismo ensina as obras de misericórdia, mas eu pergunto, quem é que na hora do seu exame de consciência dá uma olhada nas obras de misericórdia para ver as suas omissões? O que é a omissão? A omissão é o bem que eu posso fazer e eu não faço. Ninguém está obrigado ao que não pode fazer, ao impossível. Mas nós somos obrigados a sermos diferentes dos outros. A grande característica do cristão, o seu perfume espiritual deve ser, antes de mais nada, a caridade. Porque a caridade deve traduzir a nossa fé. E quantos de nós testamos os nossos limites? Esticamos a corda até aquele ponto que, se eu esticar um pouco mais, vai arrebentar. Não posso arrebentar? Lógico. Mas fica a dica. Comecem a colocar, quem está buscando a santidade, as obras de misericórdia diante dos seus olhos na hora do exame de consciência. Quantos de nós paramos para organizar a nossa vida espiritual no início do ano? Eu sempre, na homilia de Ano Novo, procuro dizer isso: sente-se e planeje-se espiritualmente. Às vezes a gente vê as pessoas com todo um planejamento, por exemplo, de colocar uma quantidade de dinheiro na poupança, porque lá no futuro, padre, isso aqui vai servir para pagar os estudos da minha filha, caso ela não passe na universidade pública. A pessoa, de repente, sonha com aquela viagem à Europa, começa a economizar, muito melhor do que se endividar, tá bom? Porque no mundo de hoje, a equação é ao contrário, você acaba pagando o dobro por uma viagem do que se você simplesmente tiver a paciência de economizar.
Fica a dica também do nosso consultor financeiro aqui, Macedo. Então, a gente se planeja para tudo. Está errado você planejar o estudo da sua filha, uma viagem? Não. Agora, quantos são os que se planejam para a caridade, que se organizam para isso, que param para ver quanto eu posso disponibilizar para o pobre ao longo do mês e ter aquele dinheiro trocado no seu carro, no porta-luva? Chama o Francisco lá para mim, por favor. Hã? Então, aí a gente vê quem está dando a Deus uma atenção especial. Tem pessoas que recebem o evangelho todos os dias, a pregação belíssima do padre fulano, Beltrano, acha aquilo bonito, reza o terço, mas assim, é como se a vida espiritual estivesse no automático. Suspira, até faz uma oração de ação de graças, se emociona, mas entra semana, sai semana, não mudou quase nada. Eu falava na quarta-feira de cinza sobre a preocupação com a quaresma automática. Toda quaresma, padre, eu corto café, eu não vivo sem café. Tenho uma dor de cabeça danada porque a cafeína me faz falta, mas eu ofereço a Deus esse sacrifício. Ótimo! Mas saibam vocês que eu, por um tempo, achei que café era minha grande paixão e que talvez a coisa mais difícil para mim seria ficar a quaresma sem café. E um belo dia eu descobri que era viciado em suco, qualquer bebida doce, e que eu não conseguiria conceber qualquer tipo de refeição sem um suco, um refrigerante, alguma coisa. E aí eu passei a trocar. Não estou dizendo que toda quaresma estou fazendo assim, cada quaresma eu vou procurando ver aquilo que é mais difícil. E cuidado, hein? Porque às vezes a gente chega e olha para o irmão, ele não está fazendo nenhuma penitência à mesa. E aí você fala, nossa, esse aqui não está fazendo nada na quaresma. De repente, o problema dele pode ser vaidade. O problema dela pode ser fofoca. Aquela mulher língua de calango. O homem tem língua de iguana. A mulher faz fofoca e o homem comenta. Só, né? Eu acho engraçado, fazendo um parênteses, aquele povo que quando quer falar mal do irmão, vem aqui, Francisco, por favor. Quando quer falar mal do irmão, desconstrói a criatura, coloca ela mais rasa do que o chão, fala todos os pecados cometidos e por cometer. Se houvesse reencarnação, falaria até dos pecados da vida passada. E termina, sabe como? O comentário, porque esse é um comentário. Mas quem somos nós para julgar, né? Olha só. Está tudo desculpado. Aquela pessoa santa que tem em mente que nós não somos ninguém para julgar. Então, vejam, que bênção, né? Pois bem, a esmola, então, nos ajuda a vencer esta tentação de querer servir ao dinheiro, educando-nos a partilhar com os necessitados aquilo que por bondade divina possuímos. Gente, vamos parar para pensar que a vida é uma certa loteria. Que sorte que a gente nasceu do lado de cá. E aí, acho interessante as pessoas que vão fazer curso de inteligência emocional e aprendem que uma das principais ferramentas da inteligência emocional chama-se empatia, a capacidade de se colocar no lugar do próximo. E a pessoa até tem uma certa empatia de entender a dificuldade que o marido tem ou que a esposa tem, de agir da maneira que eu espero, que eu peço, e tá, beleza. Mas vamos trabalhar a empatia com todo mundo? Dificilmente a gente consegue se colocar no lugar do pobre.
e se perguntar como eu gostaria de ser tratado. Então, o Evangelho nos ensina que não somos proprietários, senão administradores dos bens que possuímos. E sendo assim, eles não devem ser considerados propriedade exclusiva nossa, olha só. Mas meios através dos quais o Senhor chama cada um de nós a sermos auxiliares da sua providência junto ao próximo. Inclusive, eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês derem uma esmola para um pobre, sempre digam: olha, eu lhe ajudei porque eu sou católico, porque Jesus Cristo me convida a ajudar os irmãos necessitados. Quando você passar na frente da igreja, agradeça a Deus. Ou mesmo que não passe, agradeça a Deus. É uma forma de apostolado. É uma forma de propaganda da igreja. A gente deve sempre procurar apontar para a máxima caridade. Eu, até entrar no seminário, dava esmola para o pobre e ficava feliz por ter ajudado, mas eu não rezava por ele. Toda vez que eu dou uma esmola a um pobre, eu sempre agradeço a Deus: Senhor, obrigado, porque eu estou dando e não recebendo esmola. E eu te peço que cuides das necessidades materiais desse irmão e ao final da sua vida o leve ao céu. Façam isso e vocês vão ver que diferença. E é uma forma de orar sem cessar, como a Escritura nos pede. Eu falava na homilia sobre a oração que nós podemos estar 24 horas na presença de Deus. Se simplesmente tudo aquilo que nos acontece, a gente, de alguma maneira, agradece a Deus ou pede a Deus. Falei até, e desde que você vai ao banheiro, porque tem um banho para tomar, um chuveiro, que assim pode começar o seu dia de oração na presença do Senhor. Interessante, uma vez eu estava com uma amiga num shopping, olha que bacana, olha como as pessoas de caminhada, bem preparadas, nos edificam. Porque vocês acham que nós, padres e freiras, somos os olhos que tudo vem, as pessoas perfeitas, que já fazem tudo certo? Não, a gente é edificado constantemente, a gente erra também. Aí eu vi uma senhora muito gorda, coitada, ela não fechava, ela andava assim, ó, não fechava braço nem perna. Aí eu olhei para ela e falei: coitada, fulana, eu não quero falar o nome dessa minha amiga, para não ferir a humildade dela, se por acaso ela ouvir essa homilia. Eu morro de dó quando vejo uma pessoa assim, tão gorda. Eu, que não estou nessa situação, já sei o quanto que é ruim. Aí essa minha amiga, nesse dia, estava com a macaca, como dizem lá no Nordeste. Ela chegou e falou: mas você que é padre, muito mais do que sentir pena, que não adianta nada, deveria rezar por ela. Aí aquilo tocou em mim. Tum! Eu falei: caramba, é verdade. Essa pena vai resolver alguma coisa? Nós temos que ser práticos. Cada oração que a gente faz pelos irmãos vale pontos para a vida eterna. Comecei a compartilhar com amigos padres o seguinte: nós temos o poder de abençoar, diáconos. Façam o mesmo. Abençoe tudo e todos. Eu lá em São Rafael, quando vivia a pobreza radical, no Instituto Verbo Encarnado, era pobre do pé rachado. A rachadura do pé chega a subir pela batata da perna. Pra vocês terem ideia. A gente andava de carona. O carro do seminário não saía para nada, só tivesse alguém doente. Como diz os argentinos, a gente andava a dedo. Para ir para qualquer lugar. Você chega na cidade de São Rafael, é só padre e freira do Instituto Verbo Encarnado, para lá e para cá, com o dedinho assim. E aí,
Já como diácono, toda vez que eu pegava carona, eu oferecia a bênção do carro. Nós temos que estar aí oferecendo as bênçãos. Viu uma gestante? Ofereça. Oi, sabia que tem a bênção da gestante na Igreja Católica? Sabe por quê? Isso vai contar para nós. Saibam, senhores bombeiros, este capelão que vos fala, toda vez que passa diante... O diácono sabe disso, quem anda comigo sabe disso. Quando eu passo diante de um quartel, quando eu vejo um helicóptero dos bombeiros, eu faço oração e abençoo. E resolvi estender você, que é mãe de um policial, para os policiais também. Por quê? Porque arriscam a vida o tempo inteiro. Bom, e aí eu resolvi incluir no pacote os lixeiros também. Eu morro de dó. Que profissão difícil. Eu me coloco no lugar deles e falo, meu Deus, passar o dia inteiro sentindo esse cheiro horroroso. Você não vê uma máscara especial. Não, o cara está ali, pendurado e tem que sair correndo. A gente precisa ter um coração mais empático. Toda vez que eu posso, eu vou comprar uma Coca-Cola. Falo, meu irmão, obrigado que você limpa a cidade para mim. Parabéns por enfrentar essa profissão tão árdua, tão difícil. Eu não teria a sua coragem. E às vezes você escuta o seguinte, não tive escolha. Então assim a gente começa a ver o quanto que a gente é agraciado. E uma coisa aqui, eu não estou querendo tocar trombeta, tá? Não. Porque a Bíblia manda a esmola ficar em segredo. Mas São Paulo diz o quê? Sede meus imitadores. Por quê? Porque ele se achava o santo. Gente, sejam santos como eu sou santo. Ele sabia que a Bíblia diz, sede santos como o vosso Pai nos céus é santo. Só que ele sabia que ele tinha que ser exemplo também. Pega aqui. O que tem aqui, minha filha? Vem cá, você testemunha. O que tem aí? Várias notas de R$2. Devolve lá para o Francisco. É dos pobres. Porque o dia inteiro a gente encontra com flanelinha. Com pessoas que precisam. E aí é muito fácil a gente encobrir a nossa avareza com a desculpa de, hoje em dia é tudo no cartão, né? Ou, as minhas contas eu pago no celular. Falou, filho, eu não tenho, eu só uso cartão. E até quando você vai ficar aí nessa? Cuidado, que esse mecanismo de defesa na psicologia tem nome, racionalização. Eu estou justificado com uma desculpa plausível. Eu só uso cartão. Mas lá no fundo, lá no inconsciente, a minha alma está em festa. Por quê? Porque eu não preciso dar dinheiro. Afinal de contas, eu não ando com dinheiro. Que tal? Bem, o catecismo da Igreja Católica, no ponto 2403, diz que os bens materiais possuem um valor social exigido pelo princípio do seu destino universal. Muitos católicos ignoram isso. Então, na Quaresma, somos convidados a sermos mais generosos do que somos. E aí eu pergunto, até aqui, você, materialmente falando, fez o que a mais? Não fiz nada. Ótimo, depois da sua homilia, pode sentar o bumbum em casa. Aliás, ajoelhar o joelho, sentar o bumbum não, ajoelhar o joelho e ver o que você pode fazer. É claro, no Evangelho há admoestação a quem possui e usa as riquezas terrenas só para si. Ouçamos esta admoestação de São João, em face das multidões que passam necessidade no mundo. 1 João 3,17. Aquele que tiver bens neste mundo, vir o seu irmão passar necessidade e lhe fechar o coração, como pode estar nele o amor de Deus? É fake. Socorrer os carentes é um dever de justiça, antes de ser um gesto de caridade. Sabem por quê? 1 Coríntios 4,7 diz, o que tendes que não haveis recebido? Aí tem gente que fala assim, mas eu bebo com meu dinheiro, eu fumo com meu dinheiro. Vamos parar para pensar?
Quanto você gasta com vícios? De qualquer tipo. E eu pergunto se esses gastos vão lhe valer na hora da sua morte. Ou são as esmolas? Que, como ensina Santo Curadás, padroeiro dos padres, se levantarão como nossas advogadas na hora da nossa morte. Olha isso. Então, o que tendes que não haveis recebido deve servir para que nós percebamos que somos eternos devedores de Deus. Tem tanta gente que fala, ninguém merece, quando acontece alguma coisa, né? Padre, não merecia isso. Olha para Jesus, ele mereceu o que ele passou? Então, quando os nossos critérios são outros, quando o nosso termo de comparação é outro, muda a percepção da vida. De repente, o que você está passando aqui agora, quando você olha para a necessidade do pobre, do miserável, num minuto vai cair por terra o vitimismo. Agora, quem não tem tempo para pensar a própria vida, e é isso que eu digo, aquele católico que reza aquele texto automático, que lê aquela Bíblia automática, mas não se deixa transformar por essa palavra, e não permite que a oração mude a sua vida, só pede a Deus bênçãos materiais, sei lá, pode pedir, não tem problema não. Mas e as bênçãos espirituais? Pedir justamente isso, me ajuda, Senhor, eu sou avarento, reconhece. Me ajuda a ser mais generoso, a ser mais paciente, sei lá qual é o seu desafio. Então, tudo que nós fizermos de bom não paga em justiça o que Deus faz por nós. Quer saber em que você é devedor de Deus? O dom da vida, o que você mereceu? O que você fez, aliás, para merecer nascer? Se você tem fé, quantas pessoas não têm fé? Se você tem saúde, olha para um doente. Tem os 5 sentidos. Que uso você está fazendo dos seus pés? Aonde eles lhe levam? Dos seus braços, das mãos. A sua cultura está a serviço de quê? Só do seu dinheiro? Você partilha conhecimento? Enfim. Então, vejam que a proposta aqui não é focar na dívida, porque senão a gente vai desenvolver uma psicologia negativa no nosso trato com Deus. É nós entendermos isso, que essa dívida deve me impelir, me convidar ao amor, a ser generoso, bondoso, misericordioso como Deus. Como Deus foi, é e sempre será conosco. Inclusive nos dias difíceis. Por quê? Porque é na provação que Deus me dá a oportunidade de trabalhar virtudes. Mas quantos não ficam só no mimimi, na murmuração, e não aproveitam as cruzes? Acham que são castigos, acham que são um abandono de Deus? Não tem conhecimento teológico quem pensa assim. Então, tenhamos em mente esses dons recebidos de Deus, porque isso vai nos mover à gratidão, a colocarmos esses talentos a serviço do reino. Pois bem, nunca toque trombeta da sua caridade, porque aquilo que você diz que faz vai ficar sem recompensa no céu. E muito cuidado que os nossos atos, moralmente falando, têm que ser bons no seu objeto. Os meios têm que ser lícitos. Por exemplo, eu não posso roubar para saciar a fome do pobre.
O ato de saciar a fome do pobre é bom, a minha intenção é boa, mas os meios são ilícitos. E aí, às vezes, eu vou ter um ato que é bom em si, meios lícitos, quando eu dou esmola para um pobre, só que eu estou fazendo questão de ser generoso na esmola aqui, para que todo mundo veja, nossa, como ele é santo. Ou até pior, nossa, como ele é rico e santo, né? Ou então, nossa, eu sei que ela não ganha tanto, mas olha aí, que mulher desprendida, que homem desprendido, né? Então, deixo bem claro, eu pedi para o Francisco pegar lá o envelopinho, porque eu quero que vocês saibam que o ensinamento que eu falo aqui é para mim também. Hoje, no finalzinho, vocês vão saber de um insight que Deus me deu quando eu estava fazendo a homilia. De algo que eu nunca fiz e poderia fazer. Para que vocês saibam que ninguém nasce feito. A gente constantemente deve procurar o Espírito Santo para nos inspirar, para nos orientar, para nos corrigir e, sobretudo, olhar os bons exemplos que nos circundam e entender que esses bons exemplos são dados para que nós, na medida das nossas possibilidades, façamos igual. A preocupação de todo discípulo de Jesus é que tudo seja para a maior glória de Deus. Tanto que esse era o lema de Santo Inácio de Loyola, Ad Maiorem Gloriam Dei. Tudo para a maior glória de Deus. Jesus adverte, brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Por isso, São Paulo dizia, sede meus imitadores, porque ele estava fazendo o que era certo, e queria justamente que se cumprisse essa palavra. Então, que esta consciência acompanhe cada gesto de ajuda ao próximo, evitando que se transforme em meio para ficarmos em destaque. Por quê? Porque a esmola que é dada para aparecer corrompe o ato. O ato deixa de ser virtuoso para ser um ato de pecado. Pecado de soberba, vaidade. Quem sabe que Deus vê no segredo e no segredo recompensará, não procura um reconhecimento humano para as obras de misericórdia realizadas. Tem certeza de receber sua recompensa em graças nesta vida ou na vida eterna. E eu digo a vocês que já o primeiro efeito da caridade, qualquer que seja, material ou espiritual, é a paz que nós sentimos, é a alegria que nós sentimos. Vocês todos são testemunhas disso, porque eu tenho certeza que todos já deram esmola para um pobre, já deram uma roupa para um pobre, e não se sentiram mais pobres por causa disso. Ai, meu Deus, perdi R$50. Quem é que ao dar R$50 para uma família necessitada pensa nisso? Pelo contrário, a gente está feliz. Olha que coisa doida, né? Estou R$50 mais pobre e estou feliz. Já falei e repito, sabem por quê? Porque nós viemos programados de fábrica para o amor. E é só no amor que os nossos corações podem repousar. Por isso, Santo Agostinho já dizia, inquietum est cor meu donec requiescat in te. Meu coração está inquieto, Senhor, até que repouse em ti. Em Deus repousa o nosso coração. A Escritura mesma nos diz, em Atos 20:35, há mais alegria em dar do que em receber. Todas as vezes que, por amor de Deus, partilhamos os nossos bens com o próximo necessitado, experimentamos que a plenitude de vida provém do amor e tudo nos retorna como bênção sob a forma de paz, satisfação interior e alegria.
O Pai Celeste recompensa as nossas esmolas com sua paz e alegria. E ainda, São Pedro cita dentre os frutos espirituais da esmola o perdão dos pecados. Vejam que está em 1 Pedro 4,8. A caridade cobre uma multidão de pecados. Agora, cuidado, porque o espertinho, né, que não quer largar o pecado, fala, opa, então vou fazer um planejamento de caridade, vou fazer muita caridade, porque assim a gente zera a conta. Vou dizer uma coisinha para vocês, quem opta pelo pecado, o coração vai se corromper de tal maneira que não adianta você fazer esse planejamento, você não vai dar no couro. Não vai conseguir. Simples assim. É igual quando a gente cai na oração, o pecado mortal está esperando na esquina, questão de tempo. Não se iludam. A pessoa que optou pelo pecado tem que tomar muito cuidado, porque, não, padre, eu rezo o terço todo dia. Cuidado, porque você não sabe quanto tempo você vai viver e você não sabe se você vai perseverar nessas devoções. Agora, o que eu posso dizer é que eu sei que a Escritura diz, são esses efeitos do pecado grave. A caridade esfria. E a caridade está relacionada ao amor a Deus também. O primeiro dos amores. Portanto, muito cuidado com esses ardis do diabo. Por quê? Porque o pecador quer sempre uma desculpa, quer sempre negociar. É o famoso pé na igreja e pé no mundo. O fato de partilhar com os pobres o que possuímos coloca Deus do nosso lado e nos predispõe para recebermos este perdão. Agora, cuidado, porque a esmola não substitui a confissão e não perdoa pecados graves, mas vai gerar o efeito de me levar ao arrependimento, vai comprar, entre aspas, as graças, para que eu me arrependa. Entenderam isso? Então, muito cuidado, porque às vezes o diabo vai falar, não adianta não. Você é freguês do pecado, você é dependente disso. Não adianta você fazer esmola nem nada. E você não viu que o padre falou lá que o pecado vai esfriar a caridade? Como você vai esfriar mesmo? Então esfria logo agora e vai para a bagaça, né? Não façam isso. Por quê? Porque todo bem é inspirado por Deus. E alguma coisa Deus quer, quando Ele nos toca com a graça. Eu já falei e repito. Tem pessoas que vem alguém que está, sei lá, vivendo no pecado, não importa qualquer que seja, não importa qual seja o pecado, e simplesmente diz, o que adianta você acende uma vela para Deus e outra para o diabo? O que adianta você ir à igreja? Você reza o texto para quê? Você não larga o pecado? Nunca. Vamos dar esse tipo de conselho. Não podemos. Porque o que a pessoa está fazendo em si é bom, ela está no pecado, mas ela reza o terço, e é esse terço que vai ajudá-la a alcançar as graças para largar o pecado, é sair da igreja, é essa esmola. Então, como é que a gente vai chegar e desencorajar uma pessoa que está fazendo coisas boas? Então, cuidado, porque às vezes a intenção parece ser boa, mas é uma tentação do demônio para desanimar o outro. Porque o desânimo é uma das maiores ferramentas que o diabo usa. Quando você se sentir desanimado, desanimada, saiba que o demônio está por trás. Ele é o pai do desânimo. Quantas pessoas experimentam o peso do mal praticado e por isso mesmo se sentem longe de Deus, receosos e quase incapazes de recorrer a Ele? A esmola, aproximando-nos dos outros, aproxima-nos de Deus também e pode tornar-se instrumento de autêntica conversão e reconciliação com Ele e com os irmãos por causa desta abertura de coração. Por isso, cuidado com esses comentários. Que adianta ser tão boa se não reza? Criatura, ao invés de criticar, que tal você chegar e falar, minha irmã, eu admiro a sua caridade, a sua bondade. E eu quero lhe convidar para o grupo de oração lá da paróquia, porque a Sagrada Escritura nos convida
a caridade, mas também a oração. E eu vejo que essa sua caridade vai lhe ajudar a ser uma grande apóstola da oração. Olha só a diferença. Tá? Então, cuidado, porque lá no fundo, esse comentário pode ser movido pela inveja. Você está com inveja dessa pessoa porque ela faz mais caridade que você. E aí tenta se jactar como? Eu rezo muito mais. Tá? Cuidado, porque o diabo é sagaz. Ele é bom, mas vive no pecado. Então, a nossa esperança, repito, é que essa caridade venha a ser o instrumento de conversão dessa pessoa. Madre Teresa de Calcutá já dizia: quem julga não tem tempo para amar. O julgamento é sempre uma perda de tempo. Sempre. Agora, estamos falando de quê? De juízos temerários. Cuidado, porque para exercitar as obras de misericórdia, dar bom conselho e corrigir os que erram, eu preciso de juízos de valor, juízo de certo e errado. Eu preciso de uma evidência. Eu estou vendo que o que a pessoa está fazendo é contrário ao que a Sagrada Escritura manda, é contrário às leis do país. Aí eu tenho uma evidência. Eu julgo que ela está errada e eu tenho que ir lá corrigi-la se eu posso corrigi-la. Entenderam a diferença? Não é porque eu ouvi falar que essa aqui é preguiçosa, que eu vou já criar um preconceito com ela e de repente estou até aconselhando ela a não ser preguiçosa, sendo que eu não tenho nenhuma evidência. Quantas vezes a gente não julga o outro, esse aí é minimalista, não foi ele que fez isso, com certeza que não foi. Ele não é capaz desse tipo de atitude. De repente, foi o minimalista que ouviu a homilia do padre e resolveu mudar de vida. Olha aí. A esmola educa para a generosidade do amor. São José Bento Cotolengo costumava recomendar: nunca conteis as moedas que dais, porque eu sempre digo, se eu dar a esmola, a mão esquerda não há de saber o que faz a direita, também a direita não deve saber ela mesma o que faz. Em Marcos 12:44, nós vemos o exemplo da viúva que da sua pobreza lança no tesouro do templo tudo o que tinha para viver, olha isso. Não é a riqueza material que dita as leis da existência, mas o amor. Deste modo, o que dá valor à esmola é o amor, que inspira formas diversas de doação, segundo as possibilidades e as condições de cada um. E como saber o limite da minha condição? Vamos lá, Santo Alberto Hurtado, um santo chileno jesuíta, nos dá a medida da esmola. Ele dizia: hay que dar, hasta que duela. Tem que dar, até doer. Doeu é a medida. Enquanto estiver doendo, pode esticar, que dá para ajudar um pouquinho mais. Então a Quaresma nos convida a um treinamento espiritual, a sair do quadrado, através da prática da esmola para crescermos na caridade e para que reconheçamos nos pobres o próprio Cristo. Temos que enxergar Cristo neles. Por isso, a gente não pode ficar só nos jejuns e nas mortificações. Tem fiel católico que Quaresma, já sei, jejum. Tem que cortar alguma coisa. Jejum também. Vejam só, São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora, o que eles ganhavam, 1/3 ia para o templo. Olha que delícia de dízimo. Copiou? 1/3 para os pobres e ficavam com 1/3. Imagina, a renda era de 1.800, 3 vezes 6, 18, 600, ficava para ele 600 para o templo e 600 para os pobres. Então, eu não cheguei nesse nível aqui de São Joaquim e Santa Ana, mas eles são um modelo para mim, eles me puxam para cima. Vem cá você. Não, pega outra testemunha aí. Do povão. Vem você aqui. Você.
Está vendo aqui o extrato da minha conta? Isso aqui é o que sai de mesada todo mês. Isso aqui é um dízimo alto, não é? 10%. Isso aqui são ajudas a famílias carentes. Sabem por quê? Eu sou padre. E enquanto um padre diocesano ganha, bom, aí depende, né? Eu não vou saber exatamente, mas existe um cálculo aí, dependendo se a cidade é mais pobre, mais rica, mas assim, 2, 3 salários mínimos, não sei. Nós entramos para a carreira militar e a gente tem uma patente. E aí eu, com a grana que o tenente-coronel recebe, posso ficar usando esse dinheiro só para mim? Deus vai me pedir contas. Tenha você essa noção. Porque hoje as pessoas começam a ir bem no negócio, aí só quer saber de multiplicar. Aí abre o segundo negócio, o terceiro está pagando salário mínimo para todos os empregados. O empresário cristão é diferente. Ele paga um salário melhor. Ele não tem esse desejo de brilhar, de mostrar para os outros que eu venci na vida. Senão que o dinheiro, ele tira aquele, vamos chamar de mínimo, para ter uma vida boa. Não tem problema, vai morar lá no lago, para ter sua casa, com piscina e tudo. Agora, hoje a gente vê as pessoas disputando umas com as outras, a gente vê as pessoas querendo botar os jardins suspensos da Babilônia em cima de uma piscina com as cataratas do Iguaçu. É uma mania de ficar reformando a casa e 1000 coisas, e aquela inquietude. A mulherada, então, é só roupa de marca. Cara, se liberta disso aí. Vocês vão assistir outro dever de casa. Vamos ver quem está prestando a homilia. Qual foi o primeiro dever de casa? Obras de misericórdia. Dá uma estudada e vê o que você pode fazer. Segundo dever de casa agora, assistir um documentário chamado Mente Minimalista, sobre minimalismo. É uma filosofia de vida. Vocês vão ver vários comentários, pessoas comentando aquilo ali, para vocês verem o quanto que a nossa cultura favorece a avareza, a acumulação. Por isso, tem tanta gente com transtorno obsessivo compulsivo. É uma doença que faz a pessoa ficar acumulando. Tem uma pessoa aparentada minha que o marido teve que comprar um apartamento, olha que coisa louca, para a criatura entulhar lixo. Ela guardava jornal velho, porque meus netos podem precisar fazer uma pesquisa. Hello, tem a internet que vai fazer seu neto pesquisar muito mais rápido do que ele precisa. Olha isso. Pelo amor de Deus, quem sofrer disso, marca uma hora comigo. Que eu preciso te ajudar, criatura. Dedetizar a tua alma. Desratizar. Encaminhar. Porque não tem condição um negócio desse. A caridade não julga. É vagabundo, padre, não quer trabalhar. Eu não vou ajudar, não. E se ele não trabalha porque não consegue emprego? Que certeza é essa que você tem de que ele não quer trabalhar? E eu pergunto, um maltrapilho, sem dente, sem referência, fedido, quem é que vai empregar? Um cristão praticante? Sim, mas e aí? Se ele não der sorte de bater na porta de um cristão que não vai ver as aparências? Ele vai encher a cara de cachaça. Esse menino aí vai cheirar cola. Aqui perto da Cracolândia, no Distrito Federal tem uma Cracolândia. Eu não dou dinheiro para ninguém, porque eles vão tudo se drogar. Beleza. Sabem por quê o menino cheira cola e o mendigo bebe? Para esquecer que são infelizes. O menino que não tem uma mãe, que deu um remédio, que deu uma canja de galinha, quando ele está doente, que o cubra à noite, ele não tem cama. Fácil julgar, né? Troca de lugar com ele. Talvez a nossa performance fosse muito pior. E vejam que o álcool tem efeito analgésico. Ou seja,
A pessoa que sente dores, bebeu, ela vai sentir menos dores. Isso é científico, esse dado. Então, esse pessoal precisa viver no mundo da lua. Engraçado que o rico pode, né? Teu marido pode, teu pai pode, tua mulher, mas o mendigo não. Então, os vícios são um problema humano. E outra coisa, qual é a regra de Santo Curadás para a esmola? Eu dou esmola para o pobre, ele usa mal, ele pediu para comer, está indo se drogar, sei lá o quê. Ele responde perante o tribunal de Deus. Sobretudo pela mentira, porque Deus até entende que a dor dele está tamanha que a bebida vai ajudar a esquecer. Ah, porque Deus é misericordioso. Agora, se eu posso dar esmola e não dou, eu respondo perante o tribunal de Deus. Apartai-vos de mim, malditos. Olha a palavra pesada. Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu e não me vestistes. E o princípio da presunção da inocência, as pessoas são boas e honestas até que se prove o contrário. Vale para todo cidadão, mas para o pobre não, para o mendigo não. Para o menino de rua não. Tem sim os picaretas, eu vou dizer para vocês, nós aqui constantemente ajudamos os pobres, vários vêm bater a nossa porta, e eu faço um questionário que pense. Sou obrigado a fazer isso por causa dos vagabundos, por causa dos mendigos profissionais. E normalmente eu peço desculpas, falo, olha, me desculpa eu estar fazendo esse tanto de pergunta, não é que necessariamente estou partindo desse princípio, mas uma vez que nós somos uma paróquia pequena, não temos tantos recursos, e eu faço questão de ajudar aquele que tem uma verdadeira necessidade com tudo que ele tem direito, então eu preciso me precaver contra os picaretas. Tem aqui dois que vêm hoje aqui pedir ajuda, e eu espero que todos sejam generosos com ele, seu João Batista, seu Raimundo, estão aí, levantem a mão. Não é isso, eu não faço um questionário e pergunto exaustivamente, eu vou atrás das provas, a pessoa está falando a verdade, eu ajudo. Agora já botei muito vagabundo para correr daqui. Porque isso também é misericórdia. Corrigir os que erram. Nós não vamos nunca humilhar essas pessoas, mas nós temos que ajudá-las a se enxergarem. Que esse ato de picaretagem vai minando a caridade nos corações das pessoas. Por isso que muitos falam, eu não vou dar dinheiro para vagabundo que virou as costas. Lá no Rio de Janeiro, fizeram circular, inclusive, né, no WhatsApp, um bairro onde você vai e tem lá umas barracas para os mendigos profissionais. Aí o repórter perguntava, quanto é que custa essa tipóia aqui, esse gesso? Eles vendem até menino. O senhor não quer uns meninos para ajudar, para dizer que é seu filho? Ô, fulano, vem cá, aparecer os menininhos. É mais caro. Entendeu? Aí tem gente que assiste, tá vendo por que eu não ajudo? Pelo amor de Deus, esses não são a regra, eles são a exceção. E se você segue essa regra do Santo Curadás, deixa o cara se drogar, fazer o que quiser. Você ganhou pontos com Deus, você edificou as pessoas ao seu redor. Ele vai responder no final da vida. Agora, vamos lá. O cabra está cheirando a cachaça. Em princípio, tome o tempo para ir lá, olha, meu filho, eu estou vendo que você está cheirando a álcool e tudo. Por mais que você não esteja com fome agora, eu vou comprar para você uma comida, mais tarde você vai sentir fome. Pronto, você vai lá e compra comida. Então, gente, cuidado com isso. Olha, a máfia das fraldas é conhecida. Você chega na rua das farmácias à noite, tem sempre um sujeito com cara de coitado que fica, eu estou vindo lá de Cabral-Bró, e minha família está aqui, a minha esposa acabou de parir, eu não tenho leite para o menino, não tenho fralda. Quem é que não se apieda? Quem é que não vai dar leite e fralda? Você vai dar o leite e a fralda, ele vai lá na feira do rolo e vende a lata de leite, sei lá, que é R$30, ele vende por 10, por 5. Tem os receptadores. Agora, eu não posso chegar e tratar todos por igual.
E é muito simples você pegar um picareta desse. Eu falo assim, oi, vamos lá, eu queria visitar a sua esposa, a sua filha. E eu falo, eu sou padre, eu posso entrar em qualquer lugar no hospital, não tem problema, vamos lá, eu faço questão. Aí não, mas é porque ela não está podendo receber visita. Não, mas eu posso entrar a qualquer minuto. Na hora eu pego o caô e falo, amigo, você perdeu a oportunidade de ser ajudado porque você mentiu. E não faça isso não, porque isso esfria a caridade das pessoas, que vão achar que todo mundo é assim como você. E aí o pecado é todo seu perante Deus, porque o pobre que necessitar e não receber ajuda, está na sua conta, o pecado. Bom, uma vez, teve um rapaz a quem eu dei um pacote de macarrão e tudo, e no fundo porque eu disse, olha, eu estava sentindo mais ou menos o drama dele, falei, eu não dou dinheiro, eu prefiro dar comida. Você tem onde fazer comida? Tem. Aí eu fui, dei o macarrão para ele, foi virar a esquina, ele jogou no chão, e eu vi. Eu não fui lá bater boca com ele, não. Sabe por quê? Falei, coitado, o cara desse deve ter se frustrado, porque não conseguiu o dinheiro da droga. Eu fui lá e peguei o macarrão de volta. Por que não? Só porque caiu no chão? Se você vem do mercado com a sacola cai no chão, você vai deixar no chão, vai jogar fora? Não. Olhando ali para a câmera da verdade, diga se você não pega esse macarrão, faz assim, ó. Claro. Então essas pessoas são dignas de pena. Hoje, se estuda tanto inteligência emocional. O que inteligência emocional ensina? Para que serve? Para que eu saiba que nós não somos vítimas das emoções. Nós temos uma inteligência que pode nos ajudar a escolher como vamos nos sentir. Agora, isso requer todo um treinamento. Venha para os cursos da capelania, que isso aqui eu ensino aqui. Então aí, eu pergunto, que tal trocar a raiva, a indignação, por esse mendigo que jogou o macarrão no chão, pela compaixão? Eu pergunto se a raiva vai me levar para o céu. A raiva pode até me levar a dizer umas poucas e boas para o mendigo, e aí ele está se sentindo humilhado, ele está com a faca, ele puxa a faca. E aí, num minuto, o dragão vira um poodle. Né? E aí? O que eu ganhei com isso? Nada. Que sentimento vai lhe tornar mais semelhante a Deus e fazer você se sentir melhor? Padre, mas esse aí estava rindo até há pouco tempo e de repente foi só ver que o senhor estava aí, fez essa cara de gato de botas no Shrek 2. Quem já viu a cara de coitado do gato de botas no Shrek 2? Depois, quem tiver curiosidade, me pergunta, eu mostro no final da missa. Aquela carinha de assim. Gente, de fato, eu vi isso. Só que aí, vamos lá, para ser coerente com o que eu acabei de falar. Você sabe por que esse pessoal age desse jeito? Porque se ele pedir esmola com carinha feliz, quem é que vai dar? Então, muitas vezes é a dureza dos nossos corações. Tudo bem, explica, mas não justifica. Não estou dizendo que está certo fazer esse teatro. Mas, coitados, eles dançam conforme a nossa música, né? Então, quem tem um coração misericordioso procura sempre desculpar os irmãos, emitindo juízos favoráveis a eles. Porque, cuidado, não se trata de sermos coniventes com o pecado alheio. Não é assim que a gente vai fazer vista grossa ao pecado. Senão que se trata de, em caso de dúvida quanto à conduta de uma pessoa, eu procurar emitir o melhor juízo. Esse princípio da presunção da inocência tão caro para a ciência do direito. As pessoas são boas e honestas até que se prove o contrário. E aí, vamos lá. Para combater esses maus hábitos da vida prática com relação ao pobre. Por que ele não procura trabalho? Não se oferece para limpar um jardim? Aí você chega para essa abençoada, ou para esse abençoado,
e diz, então vamos fazer assim, põe ele para limpar o seu jardim e tudo. Ah, padre, mas é um desconhecido, eu não sei quem é, não sei qual é o currículo, pode ser um ladrão. Ah, hello, acorda, Alice. Ah, já vê isso, como dizem lá no Ceará. Conversinha é essa. Então, se você não está disposta a dar, ou disposto a dar essa oportunidade de trabalho, os outros, em princípio, vão pensar como você. E as frases retóricas que a gente encontra por aí? Não dê esmola, dê cidadania. Que lindo! O que é dar cidadania? Vem a primeira pergunta do filósofo. Ninguém explica. A pessoa avarenta, ela fica só com a primeira parte, não dê esmola. E aí, isso não se esclarece ao povo, e o governo, ou as pessoas que repetem essa frase, acabam fazendo uma campanha contra a caridade para com os descamisados. E nessa mesma toada, quantos irmãos não dizem, padre, é muito melhor ensinar a pescar, né, do que dar o peixe. Aí eu falo, que lindo! Quantos você já ensinou a pescar? Nenhum. A pessoa fica repetindo a frase linda, e não está ensinando ninguém a pescar. Nem pescador é. Que tal? A caridade não espera. Estou falando várias características da caridade, né? Ela não se jacta, ela é discreta, não aparece, ela não espera. E aí, eu vou dizer para vocês o seguinte: mendigo bateu na sua porta, você não tem nada, quem quer fazer caridade chega, olha, não tenho nada, mas deixa eu ver aqui se o meu vizinho tem, bate na porta do vizinho, fulano, tem um irmãozinho aqui passando necessidade, eu estou sem nada, mas eu vou ao mercado e reponho. Eu tenho certeza que seu vizinho, sendo bem, ele vai falar, não precisa repor não, deixa essa caridade para mim. O verdadeiro cristão tem fome de caridade. Ele procura oportunidades para fazer caridade. Ele não desvia do pobre. Ontem mesmo eu fui a uma consulta, e não estou falando isso para me gabar de nada, não. Aí, o rapaz que eu tinha pedido para tomar conta do carro, não estava lá. Aí um outro me abordou, aí falou, o senhor pode me ajudar hoje? Onde é que está seu carro? Eu tomei conta de todos esses carros aqui. Eu falei, o meu está por lá de lá. Ele, coitado, todo frustrado. Falou, aquele lá é o setor de outro. Eu não sabia que não ia encontrar o rapaz. Eu tenho esse dinheirinho lá no envelope. Eu poderia ter saído pela direita. Era o caminho mais curto para mim. Mas como é que eu vou ficar surdo a esse pedido? Aí eu dei ré, como o camarada que ficou de vigiar meu carro não estava lá. Eu fui e falei, olha, o rapaz não estava lá, fica isso para você. Muito obrigado. E eu estava vestido de padre. Eu pergunto, é ponto para a igreja católica ou não? É propaganda de Jesus Cristo ou não? Então, não percamos essas oportunidades de estarmos bonitos na fita perante Deus, porque a gente quer estar bonito na fita perante os homens. Perante Deus é o que interessa para nós. E vocês já viram que na Epístola aos Hebreus tem uma passagem que muitas vezes passa batida. Hebreus 13, 1 a 2. Pega aí a sua Bíblia online. Olha o que diz. Conserve-se entre vós a caridade fraterna. Não vos esqueçais da hospitalidade, pela qual alguns, sem o saber, hospedaram anjos. O que vocês entendem disso aqui? Vocês estão entendendo que Deus faz anjos se passarem por homens? Sim ou não? Ou eu estou doido? Tem um professor de português aqui, né? Professor, eu entendi corretamente ou eu tenho problema de interpretação de texto? Tá certo, né? Para que Deus faz um anjo virar homem? Se, na sequência, ele fala o quê? Não vos esqueçais da virtude da hospitalidade. Eu pergunto, será que não é para dar a nós a oportunidade de sermos hospitaleiros?
Porque hospitalidade é uma virtude, porque, como eu digo aqui, ninguém entra no céu sem virtudes. Aham. E aí, uma vez, eu no Canadá, que é engraçado, né, que aqui no Brasil, de repente, a gente é generoso para dar esmola. Quando você vai para o exterior, que a esmola é em euro, em dólar, né? Mas, vou dizer para vocês, a pulsão vem. Eu sempre digo, aqui, nessas veias, não tem água benta, não. E aí, eu sempre penso, não, eu tenho que separar o dinheiro do pobre. Se eu faço isso no Brasil, por que eu não vou fazer aqui? Não. Beleza, aí eu tinha ouvido um discurso, aqui no Canadá não tem mendigo, nem tinha que ter, porque o sistema ajuda todo mundo e tal. Normalmente o que você vai ver é jovens, e normalmente eles têm um cachorro, porque o povo às vezes tem mais pena do cachorro do que da pessoa, e eles pegam esse dinheiro para se drogar. Aí eu vi um rapaz desse pedindo esmola e tal, e aí eu comecei a pensar, caramba, se aqui ele é pobre por opção, então não vou ajudar. Mas foi assim, um átimo esse pensamento. Aí eu fui andando, e aí Deus dizendo, padre, olha o que você prega, criatura. Dá o dinheiro se ele usar mal. Você não fala isso? A regra de Santo Curadás, que você tanto ensina. Aí eu falei, é verdade. Aí voltei. Nisso o camarada devia estar assim, sei lá, a 500 metros de mim, pelo meu cálculo. Só que eu olhei para trás, e tinha um tapume, e eu não vi o rapaz, falei, ele deve ter virado à esquerda. Quando eu fui procurar, ele não estava lá. Aí eu comecei a procurar bueiros, falei, caiu num buraco. Aí comecei a tatear no tapume, tem alguma porta, alguma coisa aqui. Cheguei até a olhar para o céu para ver se ele tinha sido abduzido. Eu falei, gente, não é possível. Eu vi esse cara aqui, ele não pode ter desaparecido. Aí no fundo da minha alma veio o quê? Que era Jesus para me testar. Eu estou convencido disso do fundo da minha alma. Depois que a gente lê esse tipo de passagem, Deus nos dá sim a oportunidade de aperfeiçoarmos a nossa caridade a cada esquina. O que Mateus 25, 35 a 46 diz? Quando fizestes algo a um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então são os pobres que nos fazem um favor e não nós a eles. A caridade é ativa. Vejam Nossa Senhora nas bodas de Caná. Vocês acham que Jesus, sendo Deus, sendo onisciente, ele não estava atento àquela situação? Da falta do vinho? Só que ele deixou rolar. Para quê? Para as virtudes de Nossa Senhora resplandecerem. Para Nossa Senhora ter a oportunidade de mostrar o quão atenta ela era às necessidades dos outros. Aí ela chega e fala para Jesus, eles não têm mais vinho. Então, vejam o que diz o livro do Eclesiástico. Meu filho, não negues esmola ao pobre, nem dele desvies os olhos. Não desprezes o que tem fome, não irrites o pobre em sua indigência. Não aflijas o coração do infeliz. Não recuses tua esmola àquele que está na miséria. Não rejeites o pedido do aflito. Não desvies o rosto do pobre. A caridade da gente vai se aperfeiçoando. Teve um tempo que eu fazia assim, via o mendigo estirado, sei lá, na porta do mercado, eu não dava porque ele não pediu. Aí é engraçado, né? Eu falo de proatividade para todo mundo. Meus subordinados aqui, a proatividade é caridade. A caridade que se antecipa, como Nossa Senhora nas bodas de Caná, né? Não esperou Jesus dizer, dá um rolê aí para ver se está tudo certo, se está faltando alguma coisa, porque aí a minha providência vai resolver. Não. E aí, de repente, Deus disse, gente, pelo amor de Deus, não quero que vocês pensem uma pessoa mística, que Jesus vive pipocando e aparecendo para mim, não é assim não. São moções interiores que a gente deve aproveitar. Não deixemos a graça de Deus passar. E aí eu comecei a dar esmola, mesmo para o mendigo, ali, estirado. Você deixar o pacotinho ali da comida, ele vai acordar com fome em algum momento, faz toda a diferença. Imagina a cena, um mendigo dormindo e um padre, uma freira, se ajoelhando para dar uma comida. Vai pegar bonito para a igreja? Vai pegar bonito para Jesus?
A viúva de Sarepta deu a Elias apenas uma refeição e um pouco de óleo, e obteve de Deus o quê? Por esse ato de caridade? Abundância de alimentos e óleo, que por longo tempo não terminaram. Deus não se deixa vencer em generosidade. O que você der para o pobre, você vai receber muito mais. É questão de fé. Eu lembro que uma vez, um mendigo veio pedir ajuda para mim. Eu estava lá na Santa Expedita. Eu não era capelão, não. Era pezão rachado. Vivia de ajuda que me dava quando celebrava uma missa aqui e ali. Eu tinha acabado de chegar de Brasília, não tinha diocese, não tinha nada. E aí eu me lembro que era tipo assim, eu tinha R$30 para passar 3 dias. Aí, adivinha quanto que a peste do mendigo me pede? Padre, eu estou precisando de R$30. Eu suspirei, revirei os olhos, levantei a cabeça para o céu. R$30. Quase que eu falo, toca o coração dele para pedir menos. Na hora eu tive até vergonha desse suspiro. Aí fui, não, para deixar, eu te ajudo. Fui, dei o dinheiro. E aí Deus começou a me mostrar o quanto que eu era agraciado. Você está com vergonha de se precisar de alguma coisa, pedir emprestado? Que orgulho é esse? A questão estava resolvida para mim. Beleza. Aí tinham me pedido uma missa numa comunidade mega pobre. Pense, Varjão. E aí eu também nunca esperei dinheiro. Quando me davam, eu era um mendigo de Deus, eu aceitava. Mas eu nunca deixei de celebrar uma missa, porque quanto é que vão dar aqui, quanto é que é a esporte? Não existe isso, não pode existir na vida de um padre. Beleza. Fui lá, celebrei a minha missa no Varjão, e aí a senhora que mandou o motorista me buscar e tudo e tal, disse para o motorista assim, fala para o padre passar aqui, para dar uma bênção para a gente e tudo, ele comer um bolinho, né? Aí eu falei, tudo bem, eu vou. Vai ser bem rápido, porque eu estou com pouco tempo, tudo e tal. Aí, beleza, dei a bênção, comi o bolinho, os bolinhos, os salgadinhos, achei ótimo esse pit stop. E aí, quando eu estava indo embora, ela chega, padre, só um minutinho. Me deu um envelope. Isso aqui é para a sola do sapato que o senhor gastou hoje. Aí eu, Senhor, obrigado. Aí, criatura, eu falei, oi, posso usar o seu toalete? Eu não estava com necessidade nenhuma, eu queria ver quanto que tinha naquele envelope. Eu corri no banheiro e tudo, primeira coisa que eu fiz, liguei a torneira, né? Pô, até desperdicei a água da casa da mulher, tá vendo? O cristão tem que ter consciência delicada, hoje eu não faria isso. Aí eu fui abrir, adivinha quanto que tinha? Que 30, criatura miserável? Tu acha que Deus é morrinha, é? Igual a G, 30. Hã? Não, 3.000 também, calma. Não é assim. Deus iria me corromper, eu iria comprar alguma coisa cara, não ia dar certo. R$400. Gente, acreditem, pelo amor de Deus. Ou então não entendo nada de teologia, ou então eu sou um grande mentiroso. Quem dá dízimo de 10% sabe. É incrível. Uma vez, eu também ajudei não sei quem, que eu não sei quanto. De repente, chega um e-mail do nada de uma amiga dizendo, olha, quem teve o fundo 157, dá uma olhada lá, porque para ter um dinheirinho para você. Eu lembro que meu pai tinha esse tal de fundo 157, tudo. Quando eu fui checar, resumindo, R$6.000 à disposição, minha e do meu irmão. E, de novo, foi mais do que eu tinha dado para alguém. E Deus fala, guarda aí, porque vão aparecer outros, tá? Eu vou ficar testando a tua fé até você baixar a sepultura. Então, vamos falar de esmola e neurose de justiça? Eu pergunto, olhando para a câmera da verdade, está escondida ali, você sempre pega a balinha ou a pipoca doce do pessoal que pede no sinal? Porque você deu os R$2? Criatura, dê a grana e deixa a balinha para trás. É mais um que ele vai vender. E outra coisa, você come pão duro? A banana quando está toda pintada? Nem o pobre. Você usa roupa rasgada? O pobre também não usa. Então, antes de dar para o pobre, mande na costureira. Mas eu vou gastar? Vai. Você está dando uma calça que custaria, sei lá, 150,
está gastando quanto? 20 para consertar a calça para o pobre. E põe na sua cabeça consertando a calça para Jesus. Tá? Então, meus queridos, os prêmios na eternidade são diferenciados de acordo com o nosso serviço a Deus e ao próximo nesta vida. A esmola aumenta o nosso poder de barganha com Deus. Santo Agostinho já dizia: quer que a tua oração chegue até Deus, coloca 2 asas nela, o jejum e a esmola. E outra, dê com um sorriso, abençoando quem pediu, porque às vezes eu dou com má vontade e essa esmola que humilha o outro é pecado. Não tem valor. É melhor não dar. E vejam só, São Vicente de Paulo dizia: o que sobra nos nossos armários, aproveitando que os nossos vicentinos estão aí, o que sobra nas nossas despensas é propriedade dos pobres. E olha que interessante isso aqui que aconteceu na vida de Santa Faustina Kowalska, tirado do Diário da Divina Misericórdia. Palavras dela: hoje veio à portaria um jovem pobre. Esse miserável jovem, com as vestes terrivelmente rasgadas, descalço e de cabeça descoberta, todo a tiritar quer dizer tremer, porque o dia todo estava chuvoso e frio, pediu algo quente para comer. Fui à cozinha e nada encontrei para os pobres, mas depois de procurar melhor, achei um pouco de sopa, que esquentei, juntei um pedaço de pão e ofereci a ele, que a tomou. No momento em que ele estava entregando o prato, permitiu-me conhecer que era o Senhor do céu e da terra. Logo que vi que ele era Jesus, desapareceu diante dos meus olhos. Arrepiou? Aham. Entrando em casa, refleti sobre o que tinha sucedido na portaria e ouvi estas palavras na alma: minha filha, chegaram aos meus ouvidos as bênçãos dos pobres que, afastando-se da portaria, me bendizem. E gostei dessa tua caridade nos limites da obediência e por isso desço do trono para saborear o fruto da tua misericórdia. Diário, ponto 1312. Olha aí. Então, gente, que esse período quaresmal se caracterize por um esforço pessoal e comunitário de adesão a Cristo para sermos testemunhas do seu amor. Vamos olhar para os que estão mais próximos: porteiro, faxineira, aquele familiar desempregado, né? Aí, o que eu disse para vocês? Eu estava nesse ponto aqui da homilia, quando Deus disse assim para mim: você vira e mexe, gosta de convidar os seus amigos, né, para jantar na sua casa e tudo, e você faz jantares e procura receber bem por conta da virtude da hospitalidade, só que a sua faxineira que lhe serve com tanto amor, você nunca convidou. E aí, na mesma hora, vem cá você, minha testemunha. Está aqui o nome dela, está aqui a mensagem que eu mandei para ela. Oi, Núbia, tudo bem? Eu queria saber quando é que você e o Vanderlei podem vir aqui em casa, que eu quero oferecer um jantar para vocês. Me diga aí. Hoje, oferecer um jantar para ela, para o esposo dela, com tudo que tem direito. Então vejam, nós estamos constantemente em construção. Não é daquele que se acomodar e se achar muito bom. Eu sou uma pessoa fofa. Pense sempre nisso, porque a virtude da humildade deve sempre apontar para esse crescimento. Da esmola e vossos pecados serão apagados. Lucas 11:41. E veja aqui que o que ia acontecer com o povo rebelde, de acordo com o livro de Isaías. Ouvi, povo ingrato e rebelde, eis o que diz o Senhor vosso Deus: vossos crimes me enfureceram contra vós, minhas mãos estão guarnecidas de raios para vos esmagar e vos perder para sempre. E aí o profeta vai falar com o povo, e lá pelas tantas vem a resposta de Deus. O povo começou a fazer caridade, conforme o profeta tinha dito, da esmola, e Deus disse: profeta, vá dizer ao meu povo que ele me venceu, que a caridade por eles praticada para com os irmãos foi mais forte do que a minha cólera. Vá dizer-lhes que eu os perdoo e lhes prometo a minha amizade. E termino com a queridíssima Madre Teresa de Calcutá. Aproveitando que as irmãs estão aqui, eu nem sabia que vocês viam, e coincidentemente ela está coroando aqui o meu sermão. Dizia ela:
Qual é o meu pensamento? Eu vejo Jesus em cada ser humano. Eu digo para mim mesma, este é Jesus com fome, eu tenho que alimentá-lo. Este aqui é Jesus doente. Ele tem lepra ou gangrena, eu tenho que levá-lo e cuidar dele. Eu sirvo porque eu amo Jesus. Quando um pobre morre de fome, não é porque Deus não cuidou dele, é porque nem você nem eu quisemos dar a ele o que ele precisava. Isso é uma visão de fé perfeita. Tá? E olha só o que diz ainda Madre Teresa. A maior doença do Ocidente hoje não é a lepra nem a tuberculose, é ser indesejado, não ser amado, ser abandonado. Nós podemos curar as doenças físicas com a medicina, mas a única cura para a solidão, para o desespero e para a desesperança é o amor. Há muitas pessoas no mundo que estão morrendo por falta de um pedaço de pão, mas há muito mais gente morrendo por falta de um pouco de amor. A pobreza no Ocidente é um tipo diferente de pobreza. Não é só uma pobreza de solidão, mas também de espiritualidade. Há uma fome de amor e uma fome de Deus. E essa oração que ela compôs é perfeita. Diz assim: Senhor, quando eu tiver fome, dai-me alguém que necessite de comida. Quando tiver sede, dai-me alguém que precise de água. Quando sentir frio, dai-me alguém que necessite de calor. Quando tiver um aborrecimento, dai-me alguém que necessite de consolo. Quando minha cruz parecer pesada, deixe-me compartilhar a cruz do outro. Quando me achar pobre, ponde ao meu lado alguém necessitado. E quando não tiver tempo, dai-me alguém que precise de alguns dos meus minutos. Quando sofrer humilhação, dai-me ocasião para elogiar alguém. Quando estiver desanimada, dai-me alguém para lhe dar novo ânimo. Quando sentir a necessidade de compreensão dos outros, dai-me alguém que necessite da minha. Quando sentir necessidade de que cuidem de mim, dai-me alguém que eu possa cuidar. Quando pensar em mim mesma, voltai minha atenção para outra pessoa. Tornai-nos dignos, Senhor, de servir nossos irmãos que vivem e morrem pobres e com fome no mundo de hoje. Dai-lhes, através das nossas mãos, o pão de cada dia e dai-lhes graças ao nosso amor compassivo, a paz e a alegria. Qual é o resumo da ópera? Senhor, que eu não fique olhando para mim, para as minhas necessidades, que eu não seja vítima, que o meu amor seja ativo, que o meu foco não esteja em mim, nos meus problemas, senão nos meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.